Atos 2, 42 a 47, nós lemos assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Martin Luther King disse: eu tenho um sonho. Reverendo Guilhermino Cunha, na abertura de um dos Supremos Concílios nossos, uma das reuniões do Supremo Concílio nosso, pregou um sermão que talvez o tenha levado a ser eleito presidente do Supremo Concílio dali a 4 anos. O sermão dele era sobre a igreja dos meus sonhos. Eu tenho sonho, irmãos. Eu tenho sonhos. Não aceitaria minha reeleição de jeito algum por outro motivo que não fossem os sonhos que Deus tem colocado no meu coração. E quero hoje compartilhar com você alguns desses sonhos para a minha igreja amada. O texto que nós lemos é um dos textos chaves do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas tem esses textos. Ele vai contando a história e de vez em quando ele para em algum lugar e dá ênfase ao crescimento da igreja e as características que a igreja vem tomando. Note bem o que está escrito no 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então está ligado ao que vem antes. E aqui são muitas qualidades. Eu quero olhar para 3 delas hoje, sendo uma para mim muito nova, muito na linguagem moça, mais velha, um pouco, muito joia. Aprendi muito, gostei muito. A primeira qualidade que eu vejo nessa igreja é que ela é firme nas suas decisões. Firme nas suas decisões. Olhe bem o que é que o texto diz. E perseveravam. É esse o verbo que rege outros verbos. A ideia de que havia continuidade. Inclusive o verbo no texto grego indica isso, uma ação que começa e não termina. Ela perpassa o tempo. E quando você continua a ler, você fica impressionado não só com esse texto, mas com outros textos. Olha o que o 46 diz. Que coisa impressionante. Diariamente perseveravam. E o que o 47 diz? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a
dia. Veja o que diz o 6:1. Coisa impressionante a gente aprende. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olhem bem ainda para o 17, aliás, o 16:5, antes disso, coisa impressionante. Está escrito assim no nosso texto. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E no 17:11, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se era assim. Eu vinha com a Joda da casa do Ranulfo ontem à noite e errei uma instrução para ela. E ela teve que fazer uma manobra mais, não arriscada, mas mais forte. E alguém ficou bravo. Eu brinquei com a Jo e disse assim, de certo o que o cara passou por nós, disse, sabia que era uma mulher. A única coisa que ele não sabia é que se fosse homem, era pior do que ela. E não há coisa pior no trânsito, você conhece, do que a gente chama do motorista domingueiro. Agora, se há uma coisa pior do que o motorista domingueiro, eu tenho um nome para isso. É o crente domingueiro. Veja que coisa impressionante. Eu não sei se você alguma vez já tinha notado isso. Eu nunca tinha notado. A expressão perseverava, a gente sabe. Mas depois, quantas vezes aparece a expressão no livro de Atos? Todo dia, cada dia, cotidianamente, dia a dia. E aí eu começo a pensar desde a nossa profissão de fé. Você se lembra? A gente tem a facilidade de esquecer aquilo. Mal de Alzheimer espiritual. Você se lembra o que você prometeu? Vida santa. Vida santa. Testemunho. Frequência à igreja. Submissão às autoridades da igreja. Compromisso de sustentar a igreja financeiramente. Durou quanto? Quanto? O seu entusiasmo com essa ficha aqui durou quanto? Quanto? Qual foi o último mês que você deu o seu dízimo? Durou quanto? Há quantos dias, há quantas semanas, quem sabe há quantos meses você não abre a Bíblia para ler? Não ora? Durou quanto a decisão? Quanto? Abra um texto da Bíblia comigo,
por favor. Tiago 1:4. Tiago 1:4. Interessante isso, como Deus é bom. Eu estava com o sermão pronto hoje, eu sabia que o meu final de semana ia ser mais pesado. E eu levantei mais tarde do que normalmente eu costumo levantar no domingo, de forma que eu deixei a devocional minha para tarde. Eu sempre levo um bom tempo na devocional, planejei deixá-la para tarde, mas levantei um pouquinho mais cedo, pelo menos eu vou ler o meu livro devocional. E quando eu abri o meu livro devocional, o texto da devoção era Tiago 1:4. Olha o que o texto diz. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, me perdoem a extrema força da palavra. De boas intenções o inferno está cheio. A perseverança deve ter ação completa. E de quem você vai depender para isso? Eu não sei se você sabe disso. Dos 5 pontos do calvinismo que a gente crê, o 5º ponto é a perseverança dos crentes. Uma vez crente, crente para sempre. Mas há um grupo de teólogos discutindo uma coisa interessante, até propondo uma mudança nesse título, para preservação divina. Sabe o que você precisa? É cair de joelhos diante de Deus e dizer: Deus, derrame sobre mim graça. A Bíblia diz que a gente tem que buscar o trono de graça para receber auxílio em ocasião oportuna. Então, o primeiro sonho meu para a minha igreja, Deus me deu a alegria e a honra de pastorear, é que ela seja firme e constante em suas decisões de servir ao Senhor. A segunda coisa é que ela seja firme na comunhão. Na comunhão. Irmãos, não creio que tenha mudado. Não creio. Melhorou muito, muito. Eu sei que melhorou. Eu dou graças a Deus porque melhorou. Mas a gente ainda, a parte do corpo do nosso irmão que nós mais conhecemos, ainda continua sendo a nuca. A gente senta atrás um do outro e você vê a nuca, ainda mais numa igreja antiga, tradicional, que as pessoas têm um lugar onde comumente se assentam. Quem senta atrás sabe quantos cravos o indivíduo tem na nuca. Me lembro um dia que eu tive que pedir perdão a Eide. Eu disse assim: Eide, como você vai, filha? E ela me contou algumas lutas com a saúde que ela estava tendo. Quando ela terminou, eu disse: filha, eu preciso dizer uma coisa a você. Eu só queria saber se você precisava de carona para ir embora. Entende porque eu digo que seria difícil pregar esse sermão? Meus irmãos, não adianta dizermos que somos igreja. O nosso pequeno grupo fez uma visita essa semana numa coisa que pague aquilo. A mãe da Paola foi operada ontem. Operação difícil. Nós fomos lá orar com eles.
A dona Suelita, mãe da Paola, me deu um abraço tão carinhoso, da alegria de me ver. Quando eu entrei no quarto de dona Priscila ontem, ela disse: pastor, dona Odila, eu disse a dona Odila: nós vamos cantar o hino da dona Madalena. Eu disse: da Madalena. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado. E quando entramos no coro, então minha alma canta-te, Senhor. As duas enfermeiras dela, as ajudadoras, ela está cantando. Ela está cantando. Será que porque eu recebo dinheiro de vocês, irmãos, para ser pastor, só eu que tenho que visitar? Só eu, o pastor? Será? É isso que Deus quer de nós? Aqui há uma coisa que a gente considera difícil demais. E diz que a comunidade chegava a vender os seus bens para distribuir para quem tinha necessidade. E alguém vê, diz: ó, tem comunismo aqui na Bíblia, ó. Não posso ter nada meu. Não, 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 não. Não. Para começar, o texto me diz que eles se reuniam de casa em casa. Então tinha gente que tinha casa. Quando Pedro foi solto da prisão, ele correu para a casa de Maria, mãe de Marcos. E era uma casa grande onde estava tendo uma reunião de oração. Quando Ananias e Safira foram castigados por Deus por terem mentido sobre o preço da venda da propriedade deles, Pedro pergunta aos dois: deixando de vender, não seriam de vocês? Ninguém exigia isso. Eu pergunto a você: qual foi a última vez que você deu uma oferta a alguém necessitado? Para não falar da oferta de missões, para não falar das campanhas da junta. Eu tenho um sonho. Que a minha igreja cresça em comunhão. Alguém me mandou um e-mail essa semana me dando uma notícia que eu já sabia até. Mas terminou de um jeito tão simpático, tão doce, que eu chorei. Eu não esperava aquilo. Escreveu, contou, ponto final, disse: querido pastor, Deus o abençoe. Você já pensou que você pode ser bênção na vida de outro através de um e-mail? Do jeito de terminar um e-mail? WhatsApp? Eu me lembro quando o seu pai faleceu, foi internado. Eu disse: filha, posso orar com você pelo telefone? Lembra disso? Você chorou. Pastor, nunca ninguém orou comigo pelo telefone. Você não tem tempo de ir lá? Liga. Por último,
Eu tenho um sonho de igreja. Que a minha igreja seja mais firme nas suas decisões, que ela seja mais firme na comunhão, que ela seja mais firme na oração. O texto diz que eles perseveravam na oração. Irmãos, eu tenho certeza do que eu estou dizendo aos irmãos. Uma triste certeza, porque eu estou no meio de vocês precisando crescer nisso. Sem oração não dá. Não vai, não anda. E olha que coisa impressionante. Eu vou ler alguns textos de Atos a vocês. Eu não vou lhe pedir que abra para ganharmos tempo. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9, 3 horas da tarde, gente indo para o templo para orar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E quanto a nós, nos consagraremos à oração. Então o Senhor disse, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse, vai, em oração Ananias estava. Mais um texto. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por ele. Eu vou parar. Tem mais texto. Veja bem. O indivíduo vai preso, a igreja está orando. A perseguição, a igreja está orando. Deus salva Saulo e precisa de alguém, Ananias está orando. Chega uma briga por causa da cesta básica distribuída às viúvas, os discípulos dizem, olha, nós temos que nos consagrar à oração. E eu me pergunto, quanto tempo nós temos gastado em oração? E vê como eu mudei. Em outro tempo, talvez eu tivesse me afastado do microfone e dado um grito. Eu tenho me treinado para me aproximar do microfone e falar baixinho. Eu me pergunto, quanto tempo faz você não ora seriamente pela igreja? Pela sua família, pela evangelização, pelos pastores, pelos desempregados. Quanto tempo? Tá bom. Eu quero que você entenda uma coisa. Este não é um desabafo. É palavra de Deus para o seu coração. Essa não é uma surra. É um sonho.
Esse não é o sermão de alguém que é competente, capaz, faz tudo e está empurrando goela abaixo dos crentes o que ele não faz. Nós estamos juntos, mas temos que crescer na firmeza das nossas decisões, na comunhão e na oração. Deixa eu terminar o meu sermão de forma bem leve, e que você guarde essa frase. Vamos tomar a firme decisão de sonhar juntos? E de trabalhar para alcançarmos os nossos sonhos.